Nesse vídeo eu vou falar sobre as camadas eletrônicas do vestibular. Você conhece? Olá, eu sou o professor Jordan, eu sou especialista na preparação para vestibulares e eu vou te ajudar na sua preparação mental para o vestibular e no planejamento da sua rotina de estudos para o vestibular. Muito bem, o vestibular, gente, nada mais é do que uma jornada. E quando nós começamos uma jornada, a primeira coisa que a gente tem que pensar, a coisa mais básica é aonde eu estou, aonde eu me encontro. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você está num determinado lugar e você está querendo ir para um outro lugar. Você está, por exemplo, num ponto A, está querendo ir para um ponto B. E você está perdido. Aí você pega o telefone, liga para um amigo seu e fala, pô, tudo bem, você pode me ajudar? Eu estou querendo ir para o lugar B e eu estou um pouco perdido. O que seu amigo vai perguntar para você? Ok, então me diz, aonde você está? E aí você responde para ele, eu não sei onde é que eu estou. Gente, como que você quer chegar num lugar se você não sabe aonde você se encontra? E o que eu percebo ao longo da minha longa experiência aí, com mais de 20 anos preparando alunos para o vestibular, é que muitos estudantes eles não têm essa consciência de saber aonde eles se encontram no início da jornada. E isso faz absolutamente toda a diferença no processo de preparação, no tipo de preparação que eles fazem. Muito bem, eu acabei tendo uma ideia, eu acabei desenvolvendo um modelo. Para quem não sabe, eu sou professor de física e matemática, né? Então eu acabei desenvolvendo um modelo que tem como referência o átomo, modelo de Bohr, né? Que você tem o núcleo no meio, você tem a eletrosfera e você tem as camadas. E o que acontece? O elétron ele até pode passear de uma camada para outra, mas para que isso aconteça, ele precisa ganhar energia. E aí, um dia eu tive esse insight, olhando para o átomo, eu pensei, poxa, os meus alunos, o que acontece com eles é a mesma coisa que acontece com os elétrons. A gente pode dividir os alunos que estão prestando vestibular em grupos, em clusters. Clusters são agrupamentos. Como se a gente pensasse, no caso do átomo, em camadas. Então você tem, por exemplo, alunos que habitam uma camada, outros habitam outra, assim por diante. E qual é a regra do elétron no átomo? Para ele passar de um nível de energia de uma camada mais interna para uma camada mais externa, ele precisa ganhar energia. E tem uma energia específica que ele precisa ganhar. Então, se ele não ganhar aquela energia específica, não vai rolar dele passar de uma camada para outra. E eu percebi que para os alunos a coisa acontece de forma muito parecida. Então você vê às vezes alunos que ficam meses numa camada que você percebe que eles não ganharam ainda aquela energia para mudar de camada. E aí de repente, num certo momento, eles ganham essa energia e mudam de patamar. Então, nesse vídeo eu queria comentar com vocês as camadas eletrônicas do vestibular. A gente consegue dividir em 5 camadas. 5 camadas são suficientes para a gente agrupar os alunos que estão participando aí desse processo, dessa grande jornada de autoconhecimento chamada vestibular. Então, vamos começar a falar sobre a primeira camada. Eu vou pegar a mesma referência do átomo, né? A camada que está mais próxima do núcleo, camada K, vou chamar de camada K também. Muito bem, pessoal, o que caracteriza essa camada K? Olha só, a camada K, que eu chamo, ela é formada por alunos que, apesar de terem terminado o ensino médio, claro, né, se o cara está prestando vestibular, ele está terminando o ensino médio, ou está em vias de terminar, ou terminou, só que, gente, olha só, esse aluno, essa aluna, ainda tem problemas graves estruturais de matemática básica e interpretação de texto. Bom, uma pessoa que não mora no Brasil pode até ficar chocada quando escuta
o que eu tô falando, mas, poxa, Jordan, como que uma pessoa que não sabe matemática básica e não sabe interpretação de texto básica e não sabe ler, pegar um texto pequeno, extrair informações relevantes, poxa, como que esse cara conseguiu terminar o ensino médio? Não sei! Gente, terminando, né? A gente sabe que reprovação aqui no Brasil é um troço que, sim, eu conheço várias pessoas que terminaram o ensino médio e para mim são analfabetos funcionais, desculpa, tá? Então, ó, não vou entrar no mérito da questão, por que isso aconteceu ou deixou de acontecer. Não é o objetivo desse vídeo. Então, o que eu estou dizendo é, a primeira camada, que eu chamo de camada K, engloba aqueles alunos que, mesmo tendo terminado o ensino médio, ou estando em vias de terminar o ensino médio, têm deficiências graves, têm gaps muito grandes em matemática básica e leitura e interpretação de texto. E olha só, gente, essa matemática básica que eu estou falando é, na verdade, a matemática do ensino fundamental. Tem colegas professores meus de matemática que não gostam muito desse termo matemática básica, e eu, por um lado, até concordo com eles, porque dá uma falsa sensação de ser uma matemática simplesinha, e muitas vezes isso não é verdade. Só que o que acontece? Um aluno que não tem uma base minimamente razoável na matemática básica, assim chamada, ele vai ter problemas na matemática do ensino médio, porque matemática é uma matéria muito construída de forma vertical, né? Você precisa de um pré-requisito para avançar. Então, vai comprometer toda a matemática do ensino médio, vai comprometer a física e a química. É isso. Eu tô cansado de ver alunos falando, eu não entendo nada de química e física. O problema, boa parte das vezes, é a matemática básica. Então, o cara pega lá, vai usar a regra de 3 na química, não sabe, vai fazer proporção na química, não sabe, na física também, diretamente, inversamente proporcional, não sabe, não vai conseguir fazer nada. E olha só, gente, a outra questão que tem a ver com a interpretação de texto e leitura, ela ferra simplesmente todas as matérias. Enquanto a matemática básica prejudica, digamos assim, as exatas, a interpretação de texto prejudica todas as matérias, inclusive as exatas. Então, um aluno que lê o enunciado e não sabe o que está sendo perguntado, não consegue discernir isso, gente, é muito complicado você querer trabalhar com esse aluno. Agora, pessoal, o que eu estou falando, não vou entrar no mérito da questão, por que você, por acaso, está na camada K, né? Isso não é o foco desse vídeo. Eu estou aqui para te trazer soluções. Então, se você identificou que você está nessa camada, o que eu sugiro para você fazer? Não acho que seja uma boa ideia você se matricular num cursinho, tá? O cursinho tem a ver mais com camadas que a gente vai falar mais para frente. Então, o que eu sugiro para você é fazer um curso de matemática básica. E veja, não existe um prazo fixo de tempo para você pular, né, de uma camada para outra. Para algumas pessoas, uma camada para outra pode ser 1 ano, para outras pode ser 2 anos, 6 meses, 3 meses. Agora, se você identificou que você está nessa camada K, eu sugiro novamente um curso de matemática básica. Detalhe, curso no qual você faça muitos exercícios de regra de 3, de produtos notáveis, de fatoração, de expressões algébricas, de você saber lidar com equações básicas, porque isso vai abrir os seus caminhos aí nas exatas. E, junto com isso, também praticar essa questão da interpretação de texto e da leitura. Existem cursos que você pode fazer focados nisso para você melhorar essa questão. Isso também vai ter um impacto muito grande, não só nas matérias de humanidades, mas as exatas também, tá? Então, eu acho uma perda de tempo um aluno que está na camada K, por exemplo, se matricular no cursinho. Ele vai desperdiçar tempo, vai desperdiçar dinheiro dele, ele não vai conseguir acompanhar da forma adequada devido a essas deficiências que ele traz na base do seu estudo. Agora, gente, vou falar uma coisa para vocês. Esse tempo todo aí que eu dei aula para pré-vestibular, muito tempo, eu já vi pessoas que entraram nessa camada K e hoje são médicos formados pela Unicamp, pela USP.
Então, é uma questão de você perceber, traçar o seu objetivo e focar inicialmente nessas questões aí que eu falei, da matemática básica e da interpretação de texto. Então, essa é a característica da camada K. Vamos falar agora sobre a nossa segunda camada eletrônica, que é a camada que eu chamo de camada L. Depois do K vem o L. Então, olha só, o que caracteriza o aluno para ele estar nessa camada L? Então, é um aluno que ele tem uma base, pelo menos razoável, aí, de matemática básica, né? Ele tem noção do que é uma fatoração, um produto notável, sabe resolver uma expressão algébrica, sabe trabalhar com raízes, operações básicas pelo menos, né? Ele tem uma razoável interpretação de texto, ele consegue ler um texto, tirar informações. Só que o aluno que está na camada L, o que é a questão crucial dele? Esse aluno, ele não tem o conteúdo inteiro do ensino médio. Faltam conteúdos para esse aluno. Nossa, Jordan, como que uma pessoa termina o ensino médio e não viu conteúdos do ensino médio? Gente, nós estamos no Brasil, então isso daí, você que está me assistindo e já terminou o ensino médio, você sabe que não é obrigado, quer dizer, não deveria. Você pode ter terminado o ensino médio e não ter visto matérias, né? Isso não era para acontecer, né? Mas acontece. Então, o foco desses alunos que estão no nível L, na camada L, qual é? É ter contato com todo o conteúdo do ensino médio. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Esse aluno que está no nível L é o aluno que melhor vai se encaixar num cursinho pré-vestibular. O esquema do cursinho pré-vestibular, ele é pensado para esse aluno. Então, o que acontece, né? A programação do cursinho, você vai ter aí basicamente os 3 anos do ensino médio e, se bobear, alguns aí do fundamental, dados ao longo de um ano. Então, vai fazer com que esse aluno tenha uma visão ampla, geral da matéria. Então, esse aluno aí, dá para perceber que ele está num nível acima do aluno K. O K, ele tem problemas aí estruturais básicos, que ele tem que correr atrás primeiro. Esse aluno que está no nível L, ele já tem uma base razoável, o problema dele é tapar os buracos que ficaram aí. Então, matérias que ele, por exemplo, acabou não vendo na escola, por exemplo, em física, muito comum não ter visto eletrostática ou eletromagnetismo. Em matemática, muitas vezes não viu números complexos, polinômios, tem umas matérias que vão ficando meio de lado assim, e assim por diante. Então, esse aluno, o foco dele qual é? É tapar os buracos do ensino médio, tá bom? Aí, nós temos a nossa terceira camada, que é a camada M. Olha só, esse aluno que está na camada M, ele já ganhou energia em relação ao aluno que está na camada L. Por quê? Porque ele é o aluno que tem uma noção já global da matéria. Então, eu considero que a camada M, o aluno não tem nenhuma matéria que ele não tenha visto ainda. Agora, o fato de ter visto todas as matérias não significa que ele aprendeu todas essas matérias. Sabia não? Então, o cara que está na camada M, ele precisa focar em conteúdos específicos. Ele já tem uma boa noção do geral. Ele conhece o conteúdo do vestibular. Então, a partir daí, o que esse aluno, o que essa aluna vai fazer? Vai analisar e falar, poxa, esse conteúdo aqui, por exemplo, história, eu domino melhor. Agora, física, por exemplo, eu vou ter que me dedicar mais. E aí, olha só, o aluno que está nessa camada M, ele já começa a ter problemas no cursinho. Por quê? Porque o cursinho, como eu disse num vídeo anterior, ele propõe cronogramas iguais para alunos diferentes. Então, se ele seguir a regra do cursinho, o que vai acontecer? O cursinho vai mandar ele estudar ao mesmo tempo matéria X e a matéria Y. E esse aluno, essa aluna, muitas vezes já tem um domínio razoável do X e não tem domínio básico do Y. Então, já fica ruim. Não fica um estudo efetivo, eficaz. Muitas vezes eu percebo que veteranos, assim chamados de cursinho,
eles encontram-se nessa camada N. Então, esse cara aí deveria focar em certos conteúdos. E assim, quando eu falo focar, não significa que você não vai estudar todos os conteúdos. Mas, na minha experiência, gente, isso é muito claro. Você tem que estudar de modos diferentes. Você não pode querer estudar igual uma coisa que você domina razoavelmente e uma coisa que você não domina. Então aí começa a dar problema por cima. Bom, vamos para a nossa quarta camada, que é a camada N, de navio. Também, do M para o N, o nosso aluno, a nossa aluna teve que ganhar energia. E quando esse aluno, quando esse estudante chega na camada N de navio, ele já tem uma noção boa de todo o conteúdo do vestibular e ele não tem mais grandes dúvidas de conteúdo. Ele já passou dessa fase. Então, quando ele estava na camada N de Maria, ele focou em alguns conteúdos, ganhou essa energia que precisava, passou para a camada N. E agora, qual que deve ser o seu foco? Resolução de exercícios no formato teste. Então, esse aluno, ele não tem gaps de conteúdo. Eu não estou dizendo que o cara que está nessa camada, ele sabe tudo de tudo. Ninguém sabe tudo de tudo, mas ele não tem grandes gaps. Então, esse cara deve focar o quê? Em resolver testes, provas anteriores dos vestibulares que ele vai prestar. Olha, eu não sei se você já parou para pensar, mas uma prova teste, assim, no geral, né? Tem alguns testes, algumas provas teste no Brasil que funcionam um pouco diferentes, mas no geral, a prova teste, ela tem uma dinâmica que é a seguinte: é mais importante saber o que não é do que saber o que é. Porque pensa comigo, no teste você não tem que marcar uma alternativa, então você tem ou 4 alternativas ou 5 alternativas, tem que marcar lá o X em alguma. Você não é obrigado a saber tudo daquela matéria, é mais importante você saber o que não é do que saber o que é. Então, existem questões que elas foram escritas no formato de teste, que se você simplesmente não mudar o enunciado e quiser transformar numa questão dissertativa, ela vai perder o sentido completamente. Então, o aluno que atingiu esse nível tem que virar o quê? Um resolvedor de exercícios. Como eu falei, pegar provas antigas dos vestibulares que ele está prestando e assim, resolver, depois corrigir, ver o porquê errou. Normalmente esse aluno, quando erra, não vou dizer que isso não acontece, acontece, mas não é o caso mais comum. Ele erra por uma falta de uma sacada, um truquezinho. Já é difícil ele errar por conteúdo, porque ele domina bem aí o conteúdo. E agora vamos para a última camada das 5 que eu dividi, que é, depois do N vem o quê? Vem o O. Gente, esse cara já está dominando testes, então, para os vestibulares que tem aí mais de uma fase, ele provavelmente foi para a segunda fase. E agora qual que deve ser o foco desse estudante? Resolução de questões dissertativas, resoluções de questões escritas. Veja, na prova teste é mais importante saber o que não é do que saber o que é. A prova dissertativa é o contrário. Você tem que escrever aquilo que você sabe, acabou. Agora, existe um treinamento para isso, porque cada questão você tem limitação de espaço. Qual é a medida para escrever uma boa resposta dissertativa? Não é o ideal escrever menos ou escrever mais, tem um ponto. Então a minha sugestão aí é treinar muito provas dissertativas. Eu sempre recomendo para os meus alunos imprimirem as próprias questões, as próprias folhas de resposta do vestibular, para você se acostumar com aquele espaço. E ó, gente, uma dica muito boa é você procurar resoluções de bons cursinhos pré-vestibulares, porque eles te dão mais ou menos aí uma ideia do que seria uma boa resolução. Agora, tem que tomar cuidado, porque às vezes os cursinhos eles querem, nem sempre eles usam esse critério, a resposta que o aluno colocaria, então muitas vezes eles podem falar muito mais aí do que precisaria para uma resolução. Então, eu acho que a melhor sugestão é você procurar um professor,
ou uma pessoa que trabalha na área específica, para você pelo menos apresentar as suas respostas e ter um feedback dessa pessoa para saber se você está escrevendo menos do que deveria, mais do que deveria. Para as exatas, eu como sou professor de física, eu sempre falava para os meus alunos assim, o que é legal você fazer? Exatas física tem muito isso, né? Fez a pergunta, escreve a equação, substitui os dados, resposta final no quadradinho. Pô, Jordan, mas não precisa fazer as passagens? Gente, não é uma coisa relevante isso para uma prova escrita. Você montou a equação, então, pensei, tem a ver com essa equação, substituir os valores corretamente. Continha as passagens, ficam para o rascunho. Então, resposta final, coloca no quadradinho. Outra coisa, gente, ajude o cara a corrigir a sua questão. Então, treina letra, tá? Ninguém é obrigado a saber decifrar hieroglifos para corrigir a sua prova. Então, treina uma letra. Se você não consegue ter uma letra melhor, faz letra bastão. Coloca o quadrinho no destaque da resposta, isso para as exatas, claro. Ajude o cara que vai corrigir a sua questão a corrigir a sua prova de um jeito legal, tá certo? A minha experiência mostra que é absolutamente fundamental no processo do vestibular que o estudante, que o aluno, que a aluna saiba aonde se encontra para, a partir daí, justamente traçar a melhor estratégia, a estratégia mais eficiente no processo aí do vestibular. E olha, esse insight de pensar nas camadas eletrônicas do vestibular já ajudou vários alunos meus ao longo desses mais de 20 anos que eu preparo alunos aí para o vestibular, e espero que ajude você também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique ligado aí no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Sempre vídeos interessantes ligados à preparação mental dos vestibulares e à organização dos estudos. E lembre-se, só não passa quem desiste. Um abraço, tchau!